Queridas irmãs, vocês têm algum irmão? Tem lá fora. Preciosos irmãos, queria saudar vocês com as marcas do Reino de Deus. A primeira, a paz do Senhor. A segunda marca do Reino de Deus, a esperança, a certeza da sua vinda, a alegria do Senhor, que nossa força é. Que o Senhor, nessa tarde, continue falando ao nosso coração. Eu estava ali, assim, tão grata a Deus pela ministração dos louvores, da adoração, e essa tão preciosa irmã nos conduziu à adoração ao Senhor com alma. E eu fico sempre pensando que na adoração acontece um mistério, né? Nós oferecemos nossa adoração ao Senhor, Ele nos devolve em alegria, em fé, em esperança, em revestimentos, bênçãos desse Deus cheio da sua maravilhosa graça. Primeira coisa a dizer é que eu queria agradecer muito o convite da pastora Marisete, a destra do pastor Elcemar, e também a pastora Regina. Acho que esse é um tema muito precioso, a construção da fé, né? Muitíssimo precioso. E a gente pode olhar para esse tema que está lá, né, que é a divisa de vocês, Romanos 10, 17, na versão da NVI, a versão que eu tenho em mãos, diz assim: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé vem pela fé, e fé no Senhor Jesus, né? A fé vem por esse único, exclusivo caminho de nós nos dispormos a ouvir a mensagem de Cristo e sermos, então, galardoados pela fé. Penso que haveriam possibilidades de falar sobre esse tema, né? Uma, a partir mesmo da ideia de como é que a gente constrói a fé e como é que a gente constrói uma fé mais pujante, mais intensa, mais que nos convida ao sobrenatural, que nos convida a ver os milagres de Deus. E penso que esse é um caminho excelente. Mas o Senhor me levou para um outro caminho. E penso que a fé, porque a fé vem pelo ouvir, ela vem porque nós somos expostas e expostos, né, à palavra de Deus, né? Eu estou convencida, queridas irmãs, de que nós somos resultado daquilo a qual nós somos expostos ou expostas. Quanto mais a gente se expõe, por exemplo, à mídia aberta, a grande mídia, mais a gente começa a pensar segundo aqueles que estão pautando essa mídia. Mais a gente começa a pensar, a ver o mundo, a ver as pessoas, a ver a fé, segundo isso é colocado. Quanto mais nos expomos a quaisquer situações, sucessivamente, mais essa exposição ela vai dando a gente uma forma, como resultado dessa exposição. Muito obrigada. Isso não é diferente com a fé. Não é possível desenvolvermos a nossa fé se, de fato, nós não nos colocarmos como que em uma exposição intencional à palavra de Deus, a comunhão dos que mais maduramente têm caminhado na fé conosco, a experiência de estar junto com quem exerce, pratica, vive de fé. Essa exposição à palavra vai transformando a nossa fé. E nós vamos sendo, como diz a Escritura, sendo transformados de glória em glória. Então, é desse lugar de exposição da palavra, da exposição da experiência com o Espírito de Deus, que eu gostaria de falar a vocês a partir de duas histórias, né? Eu tenho um ofício e esse meu ofício me leva a viver a vida contando histórias e ouvindo histórias. Passo a minha vida ouvindo histórias. Isso é maravilhoso, né? E ouço histórias e ouvindo histórias o tempo todo. Algumas vezes, a partir dessas histórias, faço perguntas, faço intervenções, mas ouvir histórias me dá conta de como a gente vai sendo trabalhado ao longo da vida sem perceber, né? Ouvimos histórias na nossa casa, dos nossos pais,
de pai, de mãe, ouvimos histórias de irmãos e irmãs, ouvimos histórias que ninguém fala, mas que a gente percebe no movimento dos corpos, que a gente percebe na confiança, na verdade, da mentira. Ouvimos histórias. Essas histórias vão entretecendo em nós, na realidade, uma certa forma de olhar o mundo, de olhar a vida e de olhar os relacionamentos. Somos, então, tecidos por muitas histórias. E a Bíblia é, por assim dizer, um livro de muitas histórias, né? Se pudéssemos colocar um microfone aqui, não esse, né? Um microfone sobrenatural, a gente ouviria um vozerio aqui, um enorme vozerio. A palavra de Deus é falada por muitas pessoas aqui. Tem voz de vaqueiro, tem voz de pescador, tem voz de juízes, tem voz de gente comum, tem voz de gente extraordinária, tem voz de rei, tem voz de homens pobres, de mulheres corajosas, de gente com medo. Há um vozerio nessa escritura aqui, que vai nos contando as histórias de Deus, do seu amor por nós, incansável por nós. Mas eu queria falar de duas histórias, uma que se encontra no Velho Testamento, e a outra que nos é contada a partir do Evangelho de Marcos. Duas histórias. A história do Velho Testamento é a história de um homem. E a história do Novo Testamento é uma história de uma mulher. E queria falar dessas histórias a partir do que me parece fundamental para a construção da fé. E com a graça de Deus e sua misericórdia, eu gostaria de compartilhar nessa tarde aquilo que o Senhor colocou no meu coração, pedindo a Ele fidelidade, para ser fiel naquilo que Ele me deu para compartilhar com o coração de vocês, porque primeiro também o Senhor compartilhou comigo. A primeira história está lá em Josué 7, é a história de Acã. História de Acã. O subtexto diz assim, o pecado de Acã e suas consequências. Queria falar um pouco desse contexto rapidamente, para a gente se lembrar, se não lembrarmos, para entendermos. O povo de Israel vai caminhando em direção à terra prometida ao longo das décadas, ao longo do tempo. E nessa caminhada, embora a promessa estivesse estabelecida, o povo precisava conquistar. Porque isso também é uma coisa importante. Muitas vezes nós temos promessas na nossa vida, e o fato só de você ter promessa, não assegura o fato de que você já tenha promessa, né? Isso não é verdade. Muitas vezes o que está prometido precisa ser conquistado, e conquistado mesmo com coragem e força, né? Algumas vezes, na enologia atual, na história da maneira como adoramos a Deus atualmente, existem algumas, por assim dizer, por alguns equívocos, porque se distancia um pouco da Escritura, né? Um cântico que a gente canta muito, por exemplo, eu não morrerei antes de alcançar a promessa, isso não é verdadeiro. Esperei um oi, não é verdadeiro. Sabe por quê, queridos? Porque o Senhor estabelece sua promessa, mas a condição para eu estabelecer, para eu conquistar a promessa, é a obediência. Assim, Moisés tinha uma promessa de ir para a terra prometida, não entrou na terra, porque desobedeceu. Viu? A terra de longe. Era promessa, mas não conquistou. Ele morreu sem alcançar essa promessa. Então não é verdadeiro que enquanto a gente tiver a promessa, a gente não vai morrer. Não é verdade, não. Cuidado, você pode morrer antes. Mas nós precisamos obedecer para que a promessa seja alcançada na nossa vida. Então, a primeira coisa a dizer é isso. Lá em Josué 7 acontece, mas tem um antecedente. Então, essa caminhada do povo de Israel. O povo vem vencendo, se deparou com uma cidadela, com uma cidade fortificada, que precisava ser vencida, a cidade de Jericó, né? Jericó. E Deus deu uma estratégia para vencer essa cidade. Nós nos lembramos disso, imagino que sim. E a estratégia é dar uma volta a cada dia, tocar o chofar, dar uma volta a cada dia, né, em torno da cidade e voltar. No 7º dia, dar 7 voltas, e na 7ª volta, tocar as trombetas, tocar o chofar, e cada um posicionado no seu lugar, dar um forte grito, e então as muralhas de Jericó cairiam. Então o povo deveria avançar, cada um no seu lugar, para conquistar a terra de Jericó. Mas Deus colocou
uma condição, e a condição foi: quando vocês fizerem isso e entrarem em Jericó, não recolham os despojos. Não peguem nada. Porque tudo que está em Jericó está consagrado à destruição, está contaminado. E essa é uma ordem estranha, porque sabemos que é uma prática dos que vencem avançar sobre os vencidos e espoliar, né? Tirar os despojos, como um prêmio de guerra. Aliás, isso não é diferente dos dias de hoje, né? Os Estados Unidos, enfim, em 92 declaram guerra contra o Iraque, avançam sobre o Iraque, expoliam o Iraque, vão lá por causa do petróleo. Não é diferente. Quem vence vai lá e pega os despojos. Mas o que é estranho é que Deus fala assim: não peguem isso. Ali tem coisas contaminadas, coisas consagradas à destruição. Então era isso. Era isso. Deus entregaria aquela cidade nas mãos do povo de Israel. Eles seriam vencedores, mas a condição era que, entrando na cidade, nada do que fosse visto como valioso, desejável, não poderia ser pego, porque ali havia contaminação, maldição. Não deveria ser pego isso. Então, esse é o contexto onde o texto de Josué 7 continua a descrever essa história. Então, em sequência, há uma outra cidade, a cidade de Ai, que precisa ser vencida. Nesse tempo, então, a gente sabe, há milhares e milhares de guerreiros, né? Você vai à guerra com 10 mil, 20 mil, 40 mil, 50 mil, 100 mil pessoas, guerreiros. Uma cidade de Ai, uma cidade pequenininha. Então, Josué envia 3 mil pessoas para conquistar a cidade de Ai. Os guerreiros de Israel, muito valorosos, valiosos, corajosos. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, eles avançam. E quando eles vão chegando a Ai, os homens de Ai simplesmente põem o exército de Israel para correr. E como se não bastasse isso, matam 36 dos soldados de Israel. E eles recuam, saem e voltam. E quando eles voltam, eles ficam assim: nós não podemos vencer a Ai. E eles voltam e contam isso para Josué, né? E quando Josué ouve isso, ele vai diante da presença de Deus, ele usa o modo cultural também, para mostrar o lamento dele. Isso a partir do versículo 6, ele diz assim: então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, e cobrindo de terra a cabeça, ali permaneceu até a tarde. Então disse Josué: soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nós entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus, os demais habitantes desta terra, saberão disso. Nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? E eu imagino que Deus permanece em silêncio um tempo, e Josué em silêncio, esperando a resposta de Deus. E Deus diz assim para Josué: o Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está aí prostrado. Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto de seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos, fogem deles, porque se tornaram merecedores de sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. No outro texto, na versão revista atualizada, diz coisas contaminadas diante do Senhor. Coisas contaminadas, coisas consagradas à destruição. Vá, santifique o povo, diga-lhes: santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel, e vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Apresentem-se de manhã, uma tribo de cada vez. A tribo que o Senhor escolher virá à frente.
Um clã de cada vez. O clã que o Senhor escolher virá à frente. Uma família de cada vez. E a família que o Senhor escolher virá à frente. Um homem de cada vez. Aquele que for pego com as coisas consagradas, contaminadas, será queimado no fogo, com tudo que lhe pertence. Violou a aliança do Senhor e cometeu loucura em Israel. Capítulo 16, versículo 16 em diante, dá conta de que a sorte é tirada, cai sobre a família de Acã. Acã, então, ele é chamado. Josué, então, o constrange a dizer, pede para que ele fale o que aconteceu. E ele, a partir do versículo 20, diz assim: Acã respondeu: é verdade que pequei contra o Senhor. Porque, na realidade, irmãs, todo pecado que possamos cometer na vida é sempre pecado contra Deus. Sempre pecado contra Deus. Fôssemos mais atentas a isso, para entender que nós não pecamos contra o filho, a filha, o esposo, a cunhada, a sogra. Todo pecado é sempre pecado contra Deus. Sempre. Todo pecado é sempre pecado contra Deus. E ele diz assim: é verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 quilos de prata, uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. E estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Josué então enviou alguns homens que correram à tenda de Acã, e lá estavam escondidas as coisas, com a prata por baixo. Retiraram-na da tenda e as levaram a Josué e a todos os israelitas e a puseram perante o Senhor. E vai havendo descrição. Então, Acã é condenado, e a partir do versículo 26, tendo Acã sido apedrejado, né? E todo Israel o apedrejou, e depois apedrejou também os seus, e queimou tudo, e todos eles no fogo. Os filhos, os bens, todas as coisas foram queimadas. Sobre Acã ergueram um grande monte de pedras, que existe até hoje. Então o Senhor se afastou do fogo da sua ira. Por isso foi dado àquele lugar o nome de Vale de Acor, nome que permanece até hoje. Isso é uma história dramática, extremamente dramática. A primeira coisa que eu sempre penso quando eu leio essa história é: onde é que estava a esposa, onde é que estava a mulher de Acã? Se ela existia, onde é que ela estava? Cadê essa mulher que não disse assim para Acã: eu não concordo com isso, eu não concordo com isso? Cadê essa mulher que não foi a Josué e disse assim: olha, seu Josué, meu marido está maluco, ele está maluco. Ele pegou coisas contaminadas, escondeu embaixo da minha tenda, eu não concordo com isso. Ele fez isso. Mas porque, se essa mulher existia a essa época, não se sabe, mas se ela existia, se ela não fez isso, ela, Acã e os filhos todos foram apedrejados e queimados. Primeira coisa a dizer: coisas contaminadas diante do Senhor, coisas consagradas à destruição, são coisas que cheiram mal, por assim dizer, as narinas de Deus. Coisas contaminadas são semelhantes a peixe podre, né? Quando o peixe começa a estragar, ninguém pode fazer de conta que não está ali, porque é insuportável. As coisas estragadas, elas contaminam todo o ambiente. Havia coisas contaminadas no meio daquela família. O Senhor diz assim: vocês não vão poder resistir aos seus inimigos, porque há coisas contaminadas no meio de vocês. Primeira coisa que eu queria dizer, irmãs queridas, fiquem com essa expressão: coisas contaminadas, coisas que cheiram mal no meio da família, coisas que estão no meio. Essas coisas vão trazer destruição, porque o Senhor não se agrada de coisas que são contaminadas. E mais do que isso, a afirmação de Deus para Josué é: vocês não vão poder resistir aos seus inimigos, porque há coisa contaminada no meio dessa família. Embaixo da barraca, não vão poder resistir aos seus inimigos. Então, alguma coisa que cheira mal,
as narinas de Deus, diante da face do Senhor, cheira mal porque está contaminado pela desobediência, cheira mal, está contaminado, é consagrado à destruição, porque o Senhor havia falado dessa maneira. Essa é uma história, eu queria voltar a ela depois. A outra história é a história de uma mulher, que é essa que todos nós conhecemos, e que foi citada aqui pela essa preciosíssima irmã que conduziu a adoração. Essa mulher, Maria, não nesse episódio, mas no outro, que entra numa casa de Simão o leproso, leva um vaso de nardo puríssimo, quebra o vaso de alabastro e adora o Senhor, adora o Senhor, adora o Senhor com todo o seu coração, toda a sua alma. E aí, dessa adoração, sai um perfume. No Evangelho de João, afirma que toda a casa fica cheia daquele perfume de adoração, daquele perfume enche toda a casa. Na primeira história, tem coisas contaminadas, coisas que estragam, coisas que destroem. E nessa história, coisas que enchem a casa com esse perfume da adoração, de estar aos pés do Senhor. Então, Marcos 10, diz o texto assim. Marcos 10. Marcos 14. Marcos 14. A partir do versículo 3. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que este desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. É Judas que faz esse comentário. E a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus. Por que a estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que o desejarem. Mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde. Ela fez o que pôde. Derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o Evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Que história maravilhosa! Que história maravilhosa, irmãs, porque de homens preciosíssimos diante do Senhor Jesus, ele não disse isso. Ele não disse isso diante de Pedro, que saca a espada, corta a orelha do soldado que vem prender Jesus. Mas ele olha para essa mulher e fala assim: aonde for pregado esse evangelho, essa história vai ser contada para a memória dessa mulher, porque ela fez o que ela pôde. Ele não disse isso de João, o apóstolo amado, o discípulo amado. Poderia ter dito, ele não disse. Ele não disse isso de Levi, ele não disse isso de tantas pessoas preciosas, mas dessa mulher ele disse: aonde for pregado esse evangelho, vai se contar essa história para a memória dela, porque ela fez o que ela pôde. Ela fez o que ela pôde. E é Jesus que olha e diz isso para essa mulher. O que acontece quando ela quebra esse vaso de alabastro contendo perfume de nardo puro, no valor da jornada de um ano? Se a gente quisesse pensar, só para pensar a preciosidade desse perfume, pensando num trabalhador comum ganhando um salário mínimo, a jornada de um ano, talvez o valor de hoje seria alguma coisa em torno de R$7.500. Um perfume que custa R$7.500, não é uma pequena coisa, não é uma coisa qualquer, é o valor do trabalho de um ano, e era o que elas tinham, Ela derrama diante do Senhor, e esse derramar, essa unção que ela faz ao Senhor, preparando para a morte, segundo Jesus, ela leva o Senhor Jesus a afirmar dela: ela fez o que pôde. O texto de João, o Evangelho de João, contando essa mesma história, diz assim, que quando ela fez isso, toda a casa ficou cheia
ficou cheia desse perfume do Senhor. Ela fez o que pôde. Tomara o Senhor permita que o dia que nós pudermos vê-lo face a face, Ele possa dizer: bem-vinda, Maria, bem-vinda, Gláucia, Adriana, Paula, Mary, bem-vinda para o repouso que eu te preparei. Você fez o que pôde, bem-vinda. Tomara que um dia nós possamos ouvir isso do Senhor, sermos pessoas e mulheres que podemos fazer o que a gente pode. Como é que a gente pode relacionar esses textos com a construção da fé? Eu queria falar a partir dessas duas figuras, de algo que está contaminado, portanto cheira mal diante da face do Senhor, é repugnante, cometeu loucura em Israel, a desobediência, isso que contamina todas as coisas, e o cheiro bom, o perfume, que enche toda a casa, e que na realidade é capaz de perfumar tudo o que está acontecendo ali em redor. Como é que isso nos interessa nessa tarde? Como é que o Senhor vai falar ao nosso coração? Eu queria falar para vocês, minhas irmãs e preciosas, queridas irmãs, a partir da perspectiva da família, a partir da perspectiva da nossa consequência de andar sobre o mundo. Nós recebemos de Deus um gênero maravilhoso. Quando Deus constrói toda a criação, Ele ordena. Mas quando Ele faz o homem, Ele toca no homem. E quando Ele decide fazer uma companheira, Ele toca nesse homem e retira dali e faz uma mulher. Há em nós uma coisa maravilhosa, que é essa confecção de Deus sobre a nossa vida e o nosso gênero. A segunda coisa maravilhosa acerca do gênero feminino é que quando Deus decidiu trazer seu filho a esse mundo, Ele poderia ter usado muitos métodos, né? Ele poderia fazer assim: surge Jesus, e Jesus ia surgindo assim no mar, Ele poderia ter vindo. Mas Ele resolveu tocar o ventre de uma mulher, e tocando o ventre de uma mulher, Ele traz dignidade a todas nós como portadoras do gênero feminino. E nessa segunda criação, por assim dizer, de Deus, Ele tocando o ventre de uma mulher, Ele traz a nós uma dignidade extraordinária. Portanto, pertencer ao gênero feminino por si só é um desafio e deve ser também motivo de celebração para nós. O que cheira mal em família? O que cheira mal? O que contamina todas as coisas? Quando nós vivemos em família, quando nós vivemos a vida que a gente tem que viver. Quando eu digo viver em família, eu estou falando para mulheres casadas, solteiras, divorciadas, sós, quem é de terceira idade, de primeira idade, de segunda, de quinta idade, não importa. O que contamina, o que cheira mal? Chegou ao meu coração, por causa da direção do Espírito, algumas direções para falar com vocês. A primeira coisa que contamina a nossa vida e contamina a nossa família, e na realidade é fruto dessa não obediência ao Senhor na nossa vida, é a falta de tempo para falar com Deus e ouvir sua direção. Isso contamina toda a nossa vida. Existem mulheres aqui, em todos os lugares onde servimos a Deus, que são extremamente diligentes. Eu posso afirmar que aqui há mulheres assim, extremamente diligentes, acordam de manhã, fazem o que tem que fazer, arrumam todas as coisas, ligam, organizam sua agenda, vão embora, pegam uma condução, pegam um carro, trabalham, voltam, ficam em casa, dão conta de tudo, mas às vezes o tempo de falar com Deus é um tempo mínimo, fugidio. Às vezes existem orações assim: Senhor, Tu sabes. Em nome de Jesus, amém. Sabe, irmãs? Nós podemos contaminar a nossa família quando temos falta para falar com Deus e ouvir a sua direção. Se nós somos absolutamente prontas e observadoras dos horários de trabalho, dos horários de estudo, dos horários de consultas médicas, dos horários... Irmãs, por que é que nós não dedicamos como prioridade tempo para falar e ouvir a voz de Deus? Nós podemos contaminar toda a nossa vida, toda a nossa família, se nós não separamos tempo para falar e ouvir a voz de Deus. Ainda que você sacrifique seu tempo de sono, se você acordar cedo mais 15 minutos, 20 minutos, isso não vai fazer diferença para você em termos do seu descanso. Mas isso pode transformar a sua vida. Isso pode transformar a sua família. Isso pode transformar seu caminho sobre a terra.
Gastar tempo diante de Deus. E quando nós não separamos tempo para falar e ouvir a direção de Deus, começa a haver coisa contaminada no meio de nós. Nós podemos ser portadoras dessa contaminação. A gente fica preocupado em fazer tudo direitinho, certo, bonito, elegante, mas falar com Deus e ouvir a sua voz é o que dá, é o que pode. Nós podemos contaminar a nossa história, a nossa vida, a nossa família, irmãs queridas, se falta para nós tempo para falar com Deus e ouvir sua direção. Quer ver uma segunda coisa que pode contaminar a nossa vida e a nossa família? Trazer um cheiro ruim, um cheiro mau na nossa história? O amor ao material e a confiança nos próprios recursos. Irmãs, nós precisamos trabalhar, vencer na vida, ajudar nossos esposos, companheiros, filhos, irmãos, irmãs, enfim. Nós precisamos ser mulheres determinadas e não é pecado ambicionar mais, não é pecado desejar mais, ter níveis de aspiração compatível com o seu caminho, absolutamente isso não é pecado. Mas sabe, nós podemos, na realidade, entrar num pecado e exalar um cheiro muito ruim, quando a gente acredita, se conseguir tal e tal coisa, se a casa ficar de tal e tal maneira, aí a gente vai ficar bem, aí a gente de fato vai ser feliz. Isso é contaminação, queridas. Às vezes na vida é sábio ter menos para ter mais. Às vezes na vida é extremamente sábio ter menos para ter mais. Algumas de nós aqui temos todo empenho no trabalho, na dedicação em fazer dinheiro, e falta tempo para o filho, falta tempo para si mesmo, falta tempo para ouvir a voz de Deus. Irmãs, é sábio ter menos para ter mais na vida, em muitos momentos da nossa vida. E às vezes a melhor coisa que Deus pode fazer para a gente é tirar, impedir que a gente tenha o que a gente quer tanto, para a gente prestar atenção no que é importante, determinante. Nós podemos exalar um cheiro ruim, alguma coisa contaminar a nossa história, se o nosso amor ao que é material, se a confiança nos recursos próprios tira de nós a perspectiva do braço de Deus, do poder de Deus e da dependência de Deus. Quer ver uma coisa que contamina a nossa história em família, que cheira mal? É o que a gente chama de a lealdade patológica. Às vezes nós somos tão leais em família, tão leais, que aquilo acaba adoecendo a gente. A nossa sociedade tem ditados que dão conta dessa lealdade. Todos nós precisamos ter uma lealdade em família. Um ditado que diz assim, por exemplo, roupa suja se lava em casa, dando conta de que, poxa, a gente tem que ser leal um com o outro, não vai sair por aí falando todas as coisas da sua família, né? Um outro ditado que às vezes diz assim, dando conta dessa lealdade, é: mexeu com a minha família, mexeu comigo, mexeu com a minha família, mexeu comigo. Isso dá conta de uma certa lealdade. Mas essa lealdade que é importante, ela pode ser adoecedora. Ela pode ser, está cheia de coisas contaminadas, porque nós precisamos ser leais a Deus e ao Senhor. E às vezes eu encontro mulheres totalmente adoecidas, porque resolvem ser tão leais aos filhos, que o casamento, a conjugalidade vai embora, é destruída. Outras vezes elas são tão leais para conseguir coisas com o esposo e marido, que ela deixa de olhar para si mesma. E um caminho de destruição começa a acontecer, pode acontecer, tremendamente. A lealdade pode ser adoecida, sim. E isso pode gerar muito mal na nossa história, na nossa vida. E vem uma outra coisa que pode contaminar a gente, que pode trazer contaminação, cheiro ruim, o esquecimento de que sempre, o que quer que façamos, haverá um momento que vamos prestar contas a Deus. Nós não podemos esquecer que vamos prestar contas a Deus. Se nos lembrássemos disso, a nossa fala seria mais cuidadosa, nosso andar sobre a terra mais cuidadoso, nossa relação com cunhadas e cunhados mais cuidadoso, com sogras e sogros mais cuidadoso, com amigos e amigas, o olhar de inveja, o olhar de desqualificação, seríamos mais cuidadosos. Mulheres que têm um hábito, que aprendem com outras mulheres, um hábito horroroso de olhar para uma mulher de baixo para cima, de cima para baixo. Já pensou se um dia Deus olhasse para você de baixo para cima? Não ia ter volta, né? Na primeira olhada, acabou, não tinha mais nada. Deus precisa curar seus olhos. Deus precisa curar nossos olhos. Há coisas contaminadas no meio de nós.
Precisamos retirar isso. Não poderemos resistir aos nossos inimigos se houver coisas contaminadas no meio de nós. O esquecimento de que sempre, em algum momento, vamos prestar contas a Deus. Prestar contas a Deus do que temos no coração, do que falamos. Prestar conta do que não fizemos. A Bíblia diz, se você pode fazer o bem e não faz, você peca. Não é só não fazer o mal, mas deixar de fazer aquele bem. Você pode fazer o bem, mas você não faz. Ah, não faz para mim, eu não vou fazer também. Queridas, essa fala aqui é para quem é filha de Deus. Se você não é filha, não se preocupe. Ou antes, se preocupe muito. Isso aqui é só para quem é filha. Ouvir a voz de Deus é para quem é filho. E reconhecê-lo como Deus que quer tirar coisas contaminadas no meio de nós. A fé se constrói identificando o que está contaminado e aquilo que pode ser perfume maravilhoso diante de Deus. Uma outra coisa que pode contaminar totalmente a nossa família, a nossa história, é a falta de arrependimento. Sabe, irmãs? De tempos em tempos, Deus nos convoca ao arrependimento. Não exatamente do que fazemos, mas de quem somos. Nos arrependermos de quem somos diante de um Deus tão santo e amoroso como o que temos. O arrependimento de quem somos diante dEle, da santidade dEle. De tempos em tempos, Deus nos convoca a um arrependimento, não exatamente, insisto, do que fazemos, mas daquilo que somos e guardamos no nosso coração. É por isso que a Escritura diz assim, hoje, se você ouvir a sua voz, não endureçai os vossos corações. Deus está convocando você, eu. Se Deus convoca e fala para arrependimento, a coisa mais saudável que a gente pode fazer é ouvir a voz de Deus e responder a esse arrependimento. Mas o trágico, e a Escritura já nos adverte disso, é que eu e você podemos endurecer o nosso coração. Nós podemos fazer isso. Que coisa trágica, a gente pode endurecer o coração da gente. Que coisa terrível isso. E sabe, às vezes Deus está falando com a gente, você precisa se arrepender, você precisa ir lá, precisa pedir perdão, você precisa reconsiderar, você precisa considerar que você está diante de Deus, você precisa isso. E você, às vezes, a palavra está claramente falando com você, não deixe o dia terminar, faça isso, não deixe, se arrependa e você se endurece. Ai, irmãs, que coisa trágica quando a gente endurece o coração. Sabe por quê? A gente não pode se arrepender no dia que a gente quer. A gente pode dizer assim, não, eu estou vindo isso aqui sábado, mas vou me arrepender segunda-feira é um bom dia para eu me arrepender, segunda-feira. Ai, irmãs, isso não pode acontecer. Que coisa trágica, eu não posso me arrepender no dia que eu quero, eu não posso fazer isso, mas eu posso ouvir a voz do Senhor e me arrepender com sinceridade. Sempre que o Senhor convocar você e a mim para o arrependimento, não demore, porque essa voz no coração, ela precisa ser atendida com obediência da minha e da sua parte. A falta de arrependimento pode contaminar todas as coisas. Todas as coisas. Às vezes, em brigas de casais, a gente fica querendo assim ganhar, ter razão. Tem mulheres que são muito boas para ter razão e para ganhar, e quando ganham, perdem. Tá bom, você ganhou a discussão, e aí? Olha o clima que ficou. Tá bom, você teve razão? Ah, mas parabéns, está sozinha. Não, eu morro sozinha, mas eu tinha razão. Parabéns. Ganhou e não levou. Porque não entendeu que você é cidadã dos céus. No reino de Deus existe uma lógica invertida. Aquele que quer ter, precisa dar. Quem quer ganhar a sua vida, precisa perdê-la. Quem deseja chegar ao máximo, precisa renunciar a tudo. É a lógica do reino. Mas isso não tem a ver com você se você não é filha. Isso só tem a ver com você se você é filha. Então, essa palavra é só para quem é filha. Não é para todo mundo. É só para quem é filha. Se Deus convoca você ao arrependimento, você precisa se arrepender. Às vezes, pessoas têm mães muito difíceis. Existem mães que misericórdia, sabe? Misericórdia, são muito difíceis.
E às vezes, com todo o sofrimento, você começa a gerar um ressentimento, a desejar mal, ou então pior, não, eu não desejo mal, mas para mim é indiferente, ela é maluca, eu estou indiferente. Arrependa-se disso. O reto juiz não é você. O reto juiz é outro, absolutamente poderoso e amoroso. Arrependa-se. Às vezes, lidando com filhos, nós cometemos o pecado, por exemplo, da predileção. Você precisa se arrepender disso. Você precisa se arrepender disso. E eu estive diante de mulheres, assim, totalmente, como os jovens dizem brincando, totalmente sem noção. Sem noção. Eu lembro de uma mulher dizendo assim, doutora, mas justiça seja feita, eu gosto de todos os meus filhos, mas olha só, justiça seja feita. Eu tenho que dizer que esse filho é o filho melhor que eu tenho, para os outros também saberem que ele é um bom filho. A boca dela condenava ela, justiça seja feita. Que coisa sem noção, irmãs. Nós precisamos nos arrepender, a falta de arrependimento contamina a nossa vida, nosso coração. Quer ver outra coisa que contamina a nossa família, a nossa vida e cheira mal as narinas de Deus? A violência. Violência. Conheci na minha vida coronéis cujas mulheres eram sargentas. Poderosíssimas. Violentas na palavra. A mulher, ela tem... O pecado fez do nosso gênero uma coisa terrível, sabe? Quando você lê um pouquinho de vitimologia, estuda um pouco a história de grandes casos, você descobre coisas assim, que o homem é capaz de fazer coisas bárbaras, pegar um sujeito, decapitar, esquartejar, um negócio horroroso. Mas a mulher faz pior. Ela pega o homem dormindo, derrama óleo quente na orelha dele. Isso é uma marca do pecado, isso é um negócio dantesco isso. Né? O sujeito pega, dá 15 tiros, a mulher faz pior. Vai envenenando o sujeito até ele morrer sem saber. Ai, irmãs, os dois gêneros estão marcados pelo pecado, por isso nós precisamos de arrependimento, de purificação, de perdão de pecados, de mudança, de transformação, de glória, precisamos tremendamente disso. Mas a violência na família, ela contamina todas as coisas, porque muitas vezes a violência da mulher é a violência da palavra. E mulheres muito violentas, elas vão criando nas filhas e nos filhos, às vezes, um desejo assim. A pessoa não, diz assim, eu não vou brigar. Quando eu crescer, eu não vou brigar. Aí, lá na frente, no casamento, esse sujeito que precisava se impor, ser viril, vira um banana, porque ele dá uma boiada para não brigar, ele não quer brigar. Porque ele foi a vida inteira massacrado com uma mãe que gritava, berrava, ameaçava, colocava o dedo. Infelizmente, está crescendo o número de mulheres violentas. Acontece uma coisa em violência doméstica, assim, né? A violência é em escala. Comportamento violento é um comportamento em escala. Ninguém chega dando um tiro no outro. A pessoa chega, primeiro começa desqualificando, xingando, depois empurrando, depois oprimindo, até que bate e aí vai. É uma escala. Por isso que a mulher não pode consentir com a primeira violência. Primeira violência. Se eu estiver falando aqui para mulheres vítimas de violência, olha, para e pede ajuda. Essa lealdade de não falar nada para ninguém vai matar você. Não faz isso. Tem uma morte física e tem uma morte psicológica. Não faz isso. Agora, sabe uma coisa mais terrível que está acontecendo? Mulheres estão batendo em homens. Eu percebo em certos risos, um certo riso de satisfação. Fruto das centenas de anos de opressão das mulheres, certamente. Mas, irmãs, na dimensão psicológica, é mais grave filhos verem a mulher agredindo o pai do que o pai e a mulher. Por quê? Existe uma expectativa natural de que o homem tenha tenha mais violência em função da questão de ser viril, macho. Não é desejável, mas ainda se entende. Mas quando a mulher se torna uma pessoa violenta na casa, as consequências
para o psiquismo dos filhos são muito mais danosas, porque se rompe uma expectativa natural de agressividade na família. Há coisas contaminadas no meio da família quando a gente consente com a violência. Às vezes a violência é da palavra, né? Tem gente que tem o poder de matar o outro pela palavra. Mata o outro pela palavra. Não se pode resistir ao inimigo quando você é essa pessoa violenta. Quando há violência no seu coração. Não é possível. Você tem que se arrepender dessa violência. Você tem que procurar ajuda especializada, ajuda de Deus. Entender que isso é pecado. Há coisas contaminadas, quando já disse, acontece predileção. E há coisas contaminadas quando você rejeita filhos, né? Uma coisa muito comum, que muitas vezes as pessoas não se dão conta, é quando um casal se forma porque tem uma gravidez. Isso é muito jovem. Não é raro, no futuro, o marido não conseguir amar esse filho que provocou o casamento. E, às vezes, o filho carrega uma rejeição enorme, porque não sabe por quê, mas o motivo é que ele foi o motivo de um casamento que não estava pronto para acontecer. É preciso se arrepender disso, irmãos e irmãs. É preciso se arrepender disso. Existem coisas contaminadas no meio de nós quando rejeitamos um filho, uma filha. Precisamos desesperadamente da graça de Deus para fazer uma oração. Essa oração que Deus certamente vai atender e é essa: Senhor, ensina-me a amar como convém. Eu não sei amar. E aquele que é o Deus do amor vai derramar amor no seu coração para amar esse filho, amar essa filha. Do jeito que ele é, do jeito que ela é. Amá-lo. Nós contaminamos a família quando não amamos, quando nós nos acostumamos, ficamos torcendo para a filha ir embora de casa, o filho, porque a gente não suporta, irmãos. Nós somos chamados, nós deveríamos ser reconhecidos como mulheres da palavra, mulheres de paz, mulheres que exercem o ministério da reconciliação. É assim que a Bíblia nos chama. A última coisa que contamina é essa mesma, a falta de amor. Quando nós não conseguimos amar e achamos que é assim mesmo, esse é meu jeito, é o seu jeito de pecadora. Esse é o meu jeito, é o seu jeito de alguém que não quer crescer diante do Senhor. Mas se você orar, se humilhar e buscar, Senhor, eu não sei amar, não fui amada pela minha mãe, pelo meu pai, tive uma vida dura, eu não sei amar, não sei. Se você se humilhar, o Deus de amor vai derramar sobre você amor de tal tamanho, que vai haver diferença na sua vida. Nós precisamos não nos conformarmos, irmãos, com essa maneira como nós nos plasmamos na sociedade. Precisamos aprender com Deus de amor a amar, precisamos disso, porque senão contaminaremos tudo em volta de nós. Contaminaremos tudo isso, né? Tudo que está... outra coisa que é fundamental, que a gente precisa, de fato, contaminamos quando não perdoamos, né? Quando não perdoamos. E essa é uma contaminação tremenda, isso cheira mal aos olhos de Deus. Mas eu queria falar do perfume, porque foi para isso que o Senhor me trouxe, para falar desse perfume. A fé precisa ser, na nossa vida, aquela instância que nos leva cada vez mais a desejar o bom perfume de Cristo, ser o bom perfume de Cristo. Penso que uma oração que precisamos fazer: Senhor, aonde eu chegar, que o reino de Deus também chegue. Que eu seja uma pessoa de paz, que eu seja uma pessoa de coragem por causa da Tua graça, mas que eu seja uma pessoa de reconciliação, uma pessoa de amor, uma pessoa que afirma fé. O Senhor vai ouvir, vai responder. Eu vou buscar o sobrenatural de Deus. Isso ser um exercício na minha vida, como fruto do Espírito em mim. O que perfuma toda a casa? Agora eu queria falar da boa coisa. O que perfuma toda a casa? O que de fato vai nos ajudando a ter uma fé que perfuma os lugares por onde a gente vai, as pessoas que nós tocamos, as casas onde nós entramos? O que faz da gente mulheres que são capazes de ter uma fé que constrói vida?
Nós precisamos o tempo todo ser mulheres de fé, capazes de orar, muitas vezes pedindo a Deus milagres e termos o equilíbrio para receber de Deus qualquer resposta. Tenha fé para pedir milagre e tenha equilíbrio para receber de Deus qualquer resposta. Muitas vezes vivemos num tempo que confundimos. Milagre é milagre, né? Se milagre fosse assim, toda vez que eu oro tem um milagre, não é um milagre. É um serviço SEDEX, de mim para Deus. Eu falo, ele responde e tal, manda rápido. Não é assim, mas... O milagre é uma ocorrência que atende aos propósitos de Deus. Eu preciso orar sempre em situações limites pelo milagre e ter equilíbrio para receber a resposta de Deus, amorosa de Deus. Às vezes oramos com todo o nosso coração, nossa alma, nosso sentimento, nossa fé para uma cura extraordinária que precisa acontecer. Aí Deus leva essa pessoa. Atendeu ou não atendeu? Atendeu, curou essa pessoa de vez, nunca mais ela está totalmente curada. Vai receber um corpo incorruptível, melhor do que o nosso corpo que temos aqui. Precisamos ter essa percepção. Mas o que perfuma toda a casa? Queria compartilhar com as irmãs. Primeiro, a consciência de que todos os nossos atos são feitos diante de Deus. São feitos diante de Deus. Todos os nossos atos. Se nós nos lembrássemos disso. Sabe aquela fala, sabe aquele jeito de olhar, sabe aquela arrogância no coração, sabe aquela coisa de compactuar com coisas assim. Me lembro de um pastor, um homem querido, há muitos anos atrás, essa história maravilhosa, ele me contou essa história. Ele contou essa história para falar da corrupção, de como a gente precisava orar pelo Rio de Janeiro, como é que todo mundo dá um jeitinho. Ele me contou para falar do jeitinho, mas ele me contou uma história sobre o testemunho. Então, era uma história assim, ele estava indo visitar uma pessoa na Baixada, e aí estava muito assim, enfim, estava com um carrinho velho, tal, o carrinho, afinal de contas, parou, enguiçou, mas ele não queria deixar, porque entendia que talvez fosse aquele momento, o último que ele poderia ver aquela pessoa. E aí deixou o carro e tentou pegar um ônibus, aí o ônibus não vinha, e quando veio o ônibus, na época de roleta, você lembra, na época de roleta? E aí o sujeito disse assim, estava fechado, ele falou, entra pela frente. Na época se entrava por trás. Lembra disso? Você entrava por trás no ônibus. Aí o motorista disse assim, é o seguinte, todo mundo entra. E era, não sei, tipo, acho que alguma coisa em torno, sei lá, de R$1, R$1,20, R$1,50, que era a passagem. Aí o motorista disse assim, todo mundo entra e é só dar R$1 para a gente, dá R$1 para mim. Aí... alguém perguntou, precisa rodar a roleta? Não precisa rodar a roleta não, é só dar R$1. Ninguém roda a roleta. Aí ele entrou assim no ônibus, olha, eu quero rodar a roleta. Ele falou, não pode rodar a roleta. Ele falou, por quê? Não, porque não pode. Você dá R$1 e está tudo certo. Ele disse, então não posso ir. Mas por que R$1? Ele disse, porque eu temo a Deus. Eu temo a Deus. Isso não é com você, é comigo. Eu temo a Deus, eu não posso ir. E desceu. Ele ficou esperando não sei quanto tempo, outro ônibus que entrou, pagou e foi embora. Anos depois, ele está numa igreja e Deus faz ele encontrar esse motorista. Esse motorista, daquele ponto até o final do ponto dele, não conseguia deixar de pensar nisso. Que sujeito impressionante. Ele não quis pagar R$1, menos do que queria, porque ele disse que temia a Deus. Esse homem, naquele momento, me ensinou uma coisa assim, a gente precisa fazer isso. Todos os nossos atos precisam ser vividos como se diante de Deus. A gente não deve aceitar jeitinho, a gente não deve compactuar com coisas que não são corretas, mesmo que você tenha vantagens. Salmo 15 diz, quem é que vai morar no seu santuário? Aquele que coloca a sua palavra e a cumpre mesmo que haja dano. Sabe o que perfuma toda a casa? A consciência de que todos os nossos atos são feitos diante de Deus. Tem uma discussão na tua casa, aquela discussão que sempre tem? É feito diante de Deus. Sabe aquela maneira de você ficar com raiva, de ficar 3 dias com raiva?
Lembra que você está fazendo isso diante de Deus. Sabe aquela maneira de você cobrar? Um grito, você grita mais alto ainda. Você está fazendo isso diante de Deus. Sabe o que contamina? Sabe o que traz perfume? Eu me lembrar que tudo que eu faço diante de Deus. O ato desse motorista, o ato desse homem tocou a vida daquele motorista. Não, eu temo a Deus. Coisa estranha. Como assim temo a Deus por causa de 50 centavos? Não, eu temo a Deus. E isso trouxe consequências para a vida do outro. Nós precisamos nos lembrar, ter a consciência de que todos esses atos são feitos diante de Deus. A segunda coisa que enche a casa de perfume, a nossa vida de perfume, é a compaixão pelos outros. Sabe, irmãos, na família a gente tem o maior desafio relacional sobre a terra, que é uma pessoa imperfeita como eu, lidando com outro imperfeito, gerando outros imperfeitozinhos. E o pior, desejando uma relação perfeita. Irmãos, irmãs, isso não dá certo. Você é imperfeito, ele é imperfeito, todo mundo é imperfeito. Nós precisamos desenvolver compaixão pelas marcas do pecado sobre ele, sobre mim, sobre os outros. Compaixão uns pelos outros. Somos imperfeitos. Que foi uma coisa que traz perfume à nossa vida e que, de fato, exercita, vai levar alimento à nossa fé. Adoração a Deus, a leitura e a exposição à sua palavra, à vista de todos. Tem gente que vem domingo na igreja, sábado na igreja, terça na igreja, mas a vida devocional dessa pessoa é feita num lugar tão secreto que nunca ninguém via essa pessoa orando, lendo a Bíblia e adorando na sua casa. Parece que o lugar secreto dessa pessoa é um bunker. Ninguém vê, ninguém nunca vê naquela família. Os filhos precisam me ver orando, precisam me ver dobrando diante da palavra, precisam me ver. Eu preciso fazer publicamente isso, não por uma exposição, mas eles precisam ver que a minha vida com Deus faz sentido. O lugar secreto precisa ser um lugar para onde apontem minha mãe, minha irmã, minha esposa. Entender isso. Adoração a Deus, a sua palavra, oração à vista de todos. O Ministério Renascer tem um dos cânticos mais lindos sobre esse trecho de Marcos 14, a mulher que unge Jesus. Uma das músicas de louvores mais lindas que eu já vi, maravilhosa. Que diz assim, me derramar, quebrar o vaso, deixar fluir o louvor. Né? Aroma que sobe, oferta suave, fruto de amor por ti. Me esquecer, quebrar minhas regras, me abraçar aos seus pés. Tornar-me tua presa, refém da sua glória. Isso é o melhor para mim. Eu quero te exaltar. Cada dia em minha vida, cada instante te dar. Né? Tu és o excelente, para quem minha alma canta. E se derrama, que se derrama. A adoração precisa ser exercitada na minha casa. Eu preciso aprender a adorar a Deus, ser uma relação de adoração. Eu preciso buscar isso na minha casa, buscar o Senhor, compartilhar, estimular outros, mas fazer isso, porque isso vai trazer um cheiro que vai perfumar toda a casa. E se eu não sei fazer isso, preciso aprender com quem está fazendo, com quem pode me ajudar nesse caminho do Senhor, de uma maneira mais madura. Quer ver uma outra coisa que vai trazer o perfume para essa casa, que vai trazer, de fato, uma fé com consequências no mundo que a gente vive? É insistir com a nossa alma, para que a nossa alma receba o governo do Espírito de Deus, e nós não tenhamos nenhuma situação sem perdão na nossa vida. Nenhuma situação sem perdão na nossa vida. Mesmo pessoas que já morreram, mesmo pessoas que já se foram e causaram mal, você pode chegar diante de Deus e dizer, Senhor, eu perdoo essa pessoa, a memória dela, eu quero abençoar as pessoas que descendem dessa pessoa, eu quero realmente fazer isso diante do Senhor, porque o Senhor é um Deus perdoador para mim.
Não existem coisas imperdoáveis, pessoas imperdoáveis para o Senhor. Existem fatos imperdoáveis, né? Existem fatos imperdoáveis. Por exemplo, o abuso sexual sistemático pode ser imperdoável. A infidelidade pode ser imperdoável. A violência pode ser imperdoável, né? A destruição do outro pode ser imperdoável. Mas nós somos chamadas e convocadas a perdoar a pessoa. Isso não quer dizer conviver e aceitar uma relação tóxica. Isso não quer dizer conviver e aceitar uma relação de destruição. Isso não quer dizer isso. Mas isso quer dizer que eu não posso guardar no meu coração esse lugar de juiz sobre essa pessoa. Agora, a gente tem uma única possibilidade de não perdoar o que foi feito a nós, ou não perdoar aquilo que deixou de ser feito. Às vezes, a raiva é porque não foi feito. Não é nem que tenha sido feito. Mas existe uma situação. Se você pega essas situações que você tem, o seu coração, imagina você indo ao Calvário, ao lugar que o Senhor foi crucificado, e leva tudo que você tem no seu coração a Jesus. E se lá na cruz não houver sangue o suficiente para cobrir o imperdoável, então não perdoe. Mas a boa notícia é que há sangue o suficiente da parte do Senhor para perdoar todas as coisas. Todas as coisas. E Deus quer, irmãs, trazer esse perfume para a nossa vida. Perdão, o pedido de perdão e obediência a Cristo. Há pessoas que têm, assim, uma facilidade de perdoar, mas não têm desenvolvido a obediência para ir pedir perdão. Mas Deus quer nos tratar e nos sarar de todas essas coisas. Uma outra coisa que traz um cheiro precioso para a nossa vida, um perfume, que tem a ver com a fé que vai amadurecendo. É caminhar na presença de Deus como a mulher fez, mesmo no meio do menear das cabeças. Em português, esse verbo, menear, designa esse ato assim, ó. Quando você vê uma coisa e reprova. Essa mulher certamente teve que enfrentar essas cabeças esses homens. Os homens ali, ela entrou inopinadamente numa casa de homens. As mulheres estavam ali só para servir o jantar. E ela entra na casa que não é dela, quebra um vaso de perfume, enche a casa que não é dela. Então, todo mundo... Mas ela estava dotada de uma certeza inarredável. Ela precisava adorar o Senhor. Ela precisava estar aos pés do Senhor, ficar aos pés do Senhor. Precisava fazer isso. Isso é uma lição, assim. Sabe o que traz perfume para a nossa vida? Quando você na sua família está lutando com uma coisa que todo mundo diz assim, desiste. Desiste. Para com isso. Não vai mais não. Não insiste. Assim, ó. Você continua porque crê que Deus está usando sua vida para ir ao lugar onde, nos pés de Jesus, alguma coisa vai ser transformada. O que traz perfume é essa possibilidade de ouvir de Jesus, você fez o que pôde. Algumas de nós desistimos na vizinhança da bênção. Vizinhança da bênção, para mim, me lembra, sabe o quê? Aquelas histórias que a gente tem na cozinha, de tampa muito dura, já viu? Você faz uma força... Aí depois está quase abrindo, você fala assim, não aguento, abre para mim. Aí vem o marido e faz assim, só isso? Então, na vizinha, aí não pode mais. Às vezes nós nos comportamos assim também, né? Mas nós precisamos, irmãs, para exalar esse perfume, caminhar na presença de Deus, mesmo em meio ao menear de cabeças. O filho tem cheiro de lobo, tem jeito de lobo, tem uivo de lobo, tem agressividade de lobo, mas eu declaro, não é lobo não, é filho e é ovelha. E um dia o pastor das ovelhas vai vir e vai trazê-lo para o seu rebanho. A filha tem cara de lobo, jeito de loba, nhaca de lobo, mas não é loba não, é ovelha. É ovelha. E um dia o grande pastor das ovelhas vai trazê-la para o redil. Eu quero declarar isso em nome do menear de cabeça. Diz, deixa para lá, não continue, não faça isso, continue. Porque o Senhor vai responder a sua oração.
O Senhor vai responder. Mesmo que o menear de cabeça seja muito intenso, continue, continue, continue. Você sabe o que traz perfume para a nossa vida? O cuidado com os pequeninos de Deus, com os necessitados. Conheço mulheres que são maravilhosas mães, maravilhosas irmãs, maravilhosas filhas, gente que tem uma relação de amor enorme com a sua família, mas todo mundo que não é sua família, a pessoa ignora. Ignora. Sabe gente assim, que adora as suas crianças e detesta as crianças de todo mundo? O nome disso é pecado. O nome disso é pecado. Sabe gente assim que faz todo o possível para a cada ano mudar todas as coisas, ter os melhores bens, mas nunca de coração abre o coração para os pequeninos de Deus, para as pessoas necessitadas. Quando fazemos isso, um bom perfume sai. Jesus, a Bíblia diz que qual é o jejum que Ele quer de nós? Qual é o jejum que Ele quer? Cuidar dos órfãos, das viúvas, dos pequeninos. É esse o jejum que Ele quer de nós. Aí nossa justiça vai sobressair como o meio-dia, diz o texto. Nós precisamos amar os pequeninos de Deus, os necessitados de Deus. Precisamos fazer isso. Então podemos dizer, Senhor, olha para a minha necessidade. Eu não recuei nem encolhi meu braço quando pude abençoar. Ter coisas para dizer ao Senhor, né? Por causa da sua fidelidade. Finalmente, posso dizer, queridos, que nós precisamos dar atenção a todas as pessoas que pertencem à nossa família, né? Que fazem intercessão, que devem ser objeto da intercessão. Mora com você, já morou, é sua família, está distante, mora não sei aonde. Todos os dias eu preciso levar essas pessoas diante de Deus. Eu preciso me comprometer com isso, me comprometer com isso, me comprometer com isso. Isso vai trazer um bom perfume para a minha vida, para a minha família. A intercessão diária sobre todos que moram comigo, que são da minha família, que pertencem à minha família, que estão ao redor. Eu preciso ter esse compromisso. Finalmente, queridos, eu queria dizer que essa mulher que derrama esse vaso de nardo puro diante do Senhor, ela ensina para a gente 3 coisas fundamentais, que o Espírito o tempo todo trabalha conosco para que nós alcancemos. A primeira é máxima obediência. O Espírito disse a ela, pega um vaso de alabastro, de nardo puro, caríssimo, o dinheiro de um ano do seu trabalho, vai lá, quebra diante de Jesus. Independente do que os homens digam, falem, critiquem, vai lá e faz isso. O nome disso é máxima obediência. Deus tem falado algumas coisas no seu coração, não resista, obedeça. Máxima obediência. Quando a gente obedece pela metade, a gente reedita a história do Éden. Deus tinha milhares e milhões de permissões no Éden. Tinha uma coisa que Ele proibia, não toca nessa árvore. E o homem resolveu entender assim, poxa vida, eu estou proibido de tocar nessa árvore. Ao invés de dizer, não, Deus me permitiu milhões de coisas, só disse para não tocar. Máxima obediência. Nós precisamos obedecer a Deus. Obedecer a Deus. Deus falou com você, não seja violenta, não seja autoritária, não fique querendo sentar na cadeira do coitadinho de mim, ser vítima o tempo todo. Levanta, toma o teu leito, anda, tem coragem. Máxima obediência. Máxima obediência. Obediência pela metade não é obediência. Máxima obediência. Segunda coisa que essa mulher nos ensina é uma coisa chamada total dependência. Ela está aos pés de Jesus totalmente dependente. Irmãs, nós não aprendemos a dependência de Deus vendo um DVD sobre missões no Senegal, embora isso seja muito edificante. Nós não aprendemos dependência de Deus vendo um DVD sobre a igreja perseguida, embora isso seja muito importante. Você sabe como é que Deus vai te ensinar a dependência? Te levando para o deserto, te levando para a tribulação, te levando para um lugar mais difícil. Aí você só tem uma escolha, ou você depende ou você depende. E o desejo de Deus de te fazer depender dEle é porque Ele sabe que você entregue, eu e você,
entregues às nossas próprias mãos, não daremos bom resultado. Porque nós fomos feitos para depender do amor do Pai, para depender dEle. E Deus quer que eu e você tenhamos uma relação com a dependência de Deus diferente da que existe aí fora. As pessoas falam, e aí, como é que está a situação lá do concurso? A pessoa fala, mas né? Está nas mãos de Deus, né? Como se fosse a coisa mais... Pois né? Agora não sobrou nada, né? Está nas mãos de Deus. Não. Deus quer que eu e você tenhamos uma dependência de Deus com alegria. Como é que estão as coisas? Está nas mãos de Deus, nas melhores mãos do universo. E vai haver uma resposta segundo o coração de Deus. Vai haver, porque está nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus. Nas melhores mãos podem acontecer. Deus, então, quer que eu e você aprendamos uma dependência com alegria. E não dizer, está nas mãos de Deus. Como é que está o casamento? Meu Deus, está nas mãos de Deus. Não, Deus quer que eu e você... Como é que está o casamento? Está luta, mas está nas mãos de Deus. E eu não vou desistir. Eu não vou dar uma de abrir a tampa até quase o final e depois largar. Não, eu vou... Ainda que sangre minha mão, ela vai abrir, vai ter resposta. Salmo 138, versículo 3, diz assim, quando eu clamei, tu me respondestes, deste-me força e coragem. Força e coragem. Sabe, irmãs, nós precisamos mudar nossa oração. A igreja está muito acostumada a orar por alívio, por provisão de necessidade. Isso não é pecado. Eu oro por isso também. Mas às vezes o que a gente mais precisa é dizer, Senhor, como exemplo da igreja em Atos, diz, Senhor, olha o que está acontecendo, eles estão nos perseguindo, nos ameaçando. Agora olha do céu e a nós dá coragem. Então, nós precisamos mudar nossa oração. Senhor, olha como é que a coisa está. Então Deus quer nos dar força e coragem. Às vezes no meio da maior guerra, da maior batalha, a melhor coisa que pode acontecer é Deus te dar força e coragem. A batalha não vai diminuir, a batalha não vai terminar, mas com a força e coragem de Deus eu vou onde Ele quer que eu vá. Queria terminar dizendo o seguinte. Eu sei que essa é uma igreja operosa, preciosa, uma igreja que Deus tem operado. Eu estava sentada ali do lado da Meire, ela me disse uma coisa tão preciosa, vou cometer uma inconfidência, viu, Meire? Ela disse assim, eu entro aqui no templo, eu sinto tanto a presença de Deus. Eu falei, que coisa preciosa ter essa reverência por essa presença do Senhor. É certo que nós somos o templo, mas quando estamos juntos acontece uma coisa misteriosa, somos corpo do Senhor. Corpo do Senhor. Então, nós precisamos, na realidade, colocar diante do nosso Deus a nossa dependência reverente e alegre diante dEle, porque Ele tem cuidado de nós. Força e coragem, irmãs, força e coragem. Força e coragem. A fé não é apenas um escudo que eu tenho para me defender. A fé também precisa ser alguma coisa que me ajude a avançar no mundo, a avançar nas situações, a avançar no que está acontecendo. Eu disse que queria terminar com uma afirmação. Essa igreja é uma igreja operosa. Eu sei que Deus tem feito e realizado milagres para a honra e glória e exaltação do nome dEle aqui. Mas eu queria dizer que nem todas vocês que estão aqui vão receber como resposta de Deus um alívio e uma provisão do tamanho que você quer. Algumas de nós aqui, algumas de vocês aqui vão ser escolhidas por Deus para ser uma metáfora de Deus. Isso é uma dura coisa, mas Deus às vezes escolhe algumas pessoas para ser Oséias. Que coisa dura. Vai e ama uma mulher que não é tua. Vai e tem um filho, cuida de um filho que não é teu. Vai, chama ele de não meu povo. Sabe por quê? Deus escolheu ele para ser metáfora, para que olhando para a história dele a gente entenda o amor de Deus. Às vezes Deus escolhe alguém para ser metáfora como Jeremias, alguém atravessado pelo amor, pela adoração a Deus e atravessado pelo amor de um povo que não entendia. Isso pertence ao mistério de Deus. Mas alguns de nós somos escolhidos como metáfora de Deus,
para que olhando para a nossa vida, a igreja do Senhor, na geração onde você está, diga assim, foi até o fim. Não houve grandes milagres, não houve melhoras, não foi uma pessoa estelar, mas olhando para a história dela, sabemos que ela amou o Senhor até o fim. E isso inspirar a sua vida, inspirar a nossa vida. Eu não sei, irmãs, se vocês estão se aproximando da profundidade do que eu estou falando. Isso não é uma coisa para a gente saltitar nem celebrar. Às vezes, em alguns momentos na história da igreja, Deus escolhe homens e mulheres para serem metáforas da paciência, metáforas da perseverança, metáforas na tribulação. E não retira isso da pessoa. Para que olhando para essas pessoas saibamos que o Deus de fidelidade e de amor é capaz de dar força e coragem para viver o mais difícil. Nem todo mundo vai ser metáfora de Deus para isso. Muitos de nós vamos ter milagres, respostas, coisas para exaltar a Deus. Mas não se espante, nem desista do amor de Deus. Se o Senhor chamar você para ser essa metáfora, outros olhando para você vão entender que existe graça suficiente no Cordeiro para levar cada um de nós até o fim. E tendo vivido tudo, como diz Paulo, receber a coroa, o prêmio que nos está preparado. Eu não sei se era isso que vocês esperavam. A gente, quando usa o tema construção de fé, pode ficar pensando numa construção, numa ideia didática de construir fé. Mas de todo o meu coração o Senhor me trouxe essa palavra. Falar de um cheiro que contamina e o que a gente precisa atentar para não contaminar. E de um perfume que é capaz de inspirar, de mover a nossa própria vida e a vida de outras pessoas em direção ao caminho de Deus. Nós não sabemos quando o Senhor vai voltar. Para cada um de nós, quando morremos, Ele volta. Em certo sentido, Ele volta. Mas, vindo o Senhor antes, ou cada um de nós indo ao encontro dEle, se requer de nós, mulheres de Deus, que a nossa fé seja alimentada por essa determinação de buscar do Senhor máxima obediência, buscar no Senhor máxima obediência, total dependência, para obter na vida segura direção. Que o Senhor abençoe vocês. Que vocês recebam do Senhor uma porção de fé sobrenatural. Não necessariamente para que haja atos miraculosos apenas, mas para que haja atos de fé diante do Deus que tudo pode. Vamos ficar de pé e vamos orar. Quantos de nós aqui precisamos de coragem? Eu. Quantos de nós aqui precisam de força? Quantos de nós aqui precisam de um espírito humilde para perdoar e ser perdoado? Todos nós. Quantos de nós aqui precisam da alegria do Senhor, que é verdadeira força mais na nossa vida? A palavra dessa tarde não é para todas as mulheres que estão aqui, apenas para as que são filhas. Se você não é filha, não se preocupe, ou antes, assombre-se, porque ser filha é muito bom. Para quem é filho de Deus, o Senhor quer nos chamar a perfumar o lugar onde nós estamos, para que um dia a gente ouça o que aquela mulher ouviu. Muito bem, filha amada, bem-vinda. Você fez o que pôde, você fez o que pôde. Você fez o que pôde. Vamos orar, pedir que o Senhor nos dê fé. Que uma vez recebendo a fé que precisamos, que o Senhor, que nós possamos levantar em coragem e força. Insisto nisso, a igreja do Senhor tem orado muito por alívio, por provisão. Não é pecado isso.
Mas nós estamos orando por anjos parrudos demais. E quando o Senhor quer dizer para a gente, vai, eu sou contigo. Eu sou contigo. E se alguma de nós aqui tiver sido escolhida para ser metáfora de Deus, como eu disse, para viver o que ninguém quer viver, segure na mão de Deus. Porque aquele que chamou você para ser uma metáfora não é como eu ou como você, que começa coisas e pode deixar pela metade. Vai com você até o fim. E outros olhando para você, olhando para a sua vida, vai dizer, de fato, através de provações e tribulações, ela fez o que pôde. E recebeu o bem-vindo do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós louvamos o Teu nome. Nós Te adoramos nessa tarde. Obrigado pela história que lemos de Acã, uma temível história, Senhor. Uma temível história que mostra que muitas vezes quando nossos olhos, nosso coração, nossa vida é posta sobre o visível, sobre o que pegamos, sobre o que sentimos, sobre aquilo que desejamos demais, nosso coração pode começar a lidar com um cheiro mau, alguma coisa que contamina a casa, a família, a história. Senhor, tem misericórdia de nós, para que ouvindo a Tua voz, ouvindo a Tua direção, que nos diz, isso contamina, você não pode resistir aos inimigos, a gente tenha a coragem diante do Senhor de abrir mão disso. Sejam essas coisas materiais, sejam paixões, sejam enganos, sejam luzes que não pertencem ao Senhor. Dá-nos um coração disponível a obedecer sua voz. Obrigado pela história maravilhosa de Maria, uma certa mulher que unge o Senhor, que adora, que se derrama diante dele e cujo perfume derramado perfuma toda a casa. Permite, Senhor, que tendo ouvido a Tua palavra hoje, nós não endureçamos o nosso coração e desejamos ardentemente diante do Senhor experimentar um lugar de máxima obediência, total dependência, para obter segura direção na vida. Ajuda-nos a dizer com alegria, estamos nas mãos de Deus. Dá-nos alegria na compreensão de que estamos na mão de Deus. Livra-nos do dar de ombros, da tristeza de dizer, agora eu estou nas mãos de Deus. Senhor, livra-nos do engano e ajuda-nos para que, desenvolvendo a fé no nosso coração, na nossa vida, nossa família seja tocada, nossos vizinhos sejam tocados, os lugares por onde andam sejam tocados, que aonde nós cheguemos, o reino de Deus também chegue, Senhor, e que haja diferença, Senhor, para a glória de Jesus e exaltação do Teu nome. Glória para sempre, Cordeiro de Deus, Jesus, Senhor, raiz de Davi, primogênito entre os mortos, ressurreto, estrela da manhã, nós Te adoramos nessa tarde. Pedimos que Tu examine o nosso coração, Senhor. Se há alguma coisa que não Te agrada, Senhor, possas limpar o nosso coração, para que um dia, diante de Ti, recebamos do Senhor, bem-vinda, filha, bem-vinda, 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 bem-vinda. O sangue cobrindo a nossa vida, Senhor. E o reconhecimento que justamente por causa da ação do Espírito e o poder do sangue, fizemos o que pudemos, Senhor, no caminho do Senhor. Senhor, com cada irmã minha aqui, limpa o nosso coração, dá-nos um desejo de adorar a Ti com toda a nossa vida, e que isso tenha consequência nos nossos relacionamentos. Nós oramos em nome de Jesus, Ele mesmo, morto, mas ressurreto por amor de nós. A Ele a glória, em nome de Jesus. Amém.